Bom dia a todos e todas, eu sou a Maria Carolina Trevisan, jornalista, colunista do UOL e comentarista do podcast Política do UOL, Baixo Clero. Hoje eu estou aqui com a minha colega Thaís Oyama. Oi, Thaís, bom dia. Olá, Carol, bom dia, audiência. E hoje nós vamos entrevistar... Bom dia a todos e todas, eu sou a Maria Carolina Trevisan, jornalista, colunista do UOL e comentarista do podcast. Vocês estão ouvindo esse retorno? De quem será? Baixo Clero. Culpa minha, já resolvi. Desculpa. Hoje a gente vai entrevistar o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, pelo Partido Novo. Ele foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo para disputar a prefeitura. Ele é empresário e gestor público, com abordagem liberal, conforme ele mesmo se define. É especialista em meio ambiente e inclusão social. Foi presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo em 2019 e secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo de 2017 a 2019. Bom dia, Felipe, bem-vindo aqui à nossa entrevista. Bom dia, Carol, bom dia, Thaís, e a todos que nos assistem pelo UOL. Então, gostaria de começar, para a gente dar uma aquecida na nossa conversa, com o senhor contando para a gente quais vão ser as bandeiras principais da candidatura. Bom, Carol e Thaís, e a todos que estão nos assistindo, primeiro a gente precisa frisar aqui que sou pré-candidato ainda. A convenção do Partido Novo acontece dia 5 de setembro, a legislação exige que a gente faça uma convenção. Então, embora eu tenha já sido aprovado pelo partido para ser o possível candidato, né? Pelo partido eu já sou, mas a legislação exige que eu passe pela convenção, então aí poderia ser chamado de candidato. Mas, feita essa ressalva, falar sobre as nossas possíveis propostas aqui para a cidade de São Paulo, né? Uma vez que a gente seja firmado pela lei. Aqui em São Paulo, Carol e Thaís, a gente vai ter um problema muito grande, que é a retomada pós-pandemia. Então, a gente vai falar aqui das propostas que a gente já tinha desenhado e que a gente tem estudado e que eu vivenciei como secretário municipal e estadual, mas vale a gente frisar que o grande desafio aqui em São Paulo vai ser a retomada econômica pós-pandemia, e principalmente na área socioeconômica, os empregos, né, a oportunidade de renda para as pessoas que estão sofrendo esse flagelo de estarem perdendo a sua renda. Então, eu acredito que a nossa experiência com o desenvolvimento social e promoção de renda, emprego e autonomia para as pessoas contribua bastante para esse momento pós-pandemia, já que eu já disse aqui, vai ser o grande desafio. Nossa principal proposta nesse sentido é trazer o mercado financeiro hoje, que está com uma taxa de juros baixa, né, a 2,25%, para que invista principalmente nos pequenos, né, empresários, empreendedores aqui da cidade. Nós temos inúmeros, milhões de pequenos microempreendedores que precisam de crédito para crescer, né? E o setor financeiro, com a taxa de juros baixa, pode investir, os investidores podem ganhar dinheiro junto com os empreendedores. Para o empreendedor é bom que ele tenha investimentos e para o investidor é bom que tenha um empreendedor. Então, isso vai ser um grande diferencial na retomada, a levada do mercado financeiro para principalmente as comunidades carentes e as periferias. Eu falo isso por experiência própria, no governo do Estado, no Fundo Social, né, fui idealizador da Praça da Cidadania, que é um projeto que gera e leva a qualificação profissional para as comunidades carentes e, no final, dá o ensino de educação financeira para quem já empreende na periferia, e são muitos microempreendedores, e, no final, o microcrédito, que é um empréstimo até R$50 mil. Mas esse empréstimo pode ser até maior, de acordo com a possibilidade de negócio da pessoa, né? Então, eu acredito que o novo jeito, né, o jeito liberal de fazer o desenvolvimento social, ele passa pela oportunidade do empreendedorismo. A gente sabe que no país, Thaís e Carol, né, os maiores geradores de emprego hoje são os micro e pequenos, né? Mais de 70% dos empregos do Brasil são os micro e pequenos, não são mais os grandes. Então, o mercado financeiro, com a taxa de juros baixa, né, como está hoje, tem essa oportunidade de trabalhar investindo na economia real. E a melhor oportunidade é a periferia. Eu costumo dizer que a periferia tem que ser chamada de região de oportunidade, e não mais de periferia, porque as regiões de oportunidade em São Paulo são enormes, já que esses micro e pequenos empreendedores precisam de crédito e a taxa de juros beneficia isso. Então, eu diria que esse seria, vamos dizer assim, o passo número 1 para a gente retomar
justamente a renda das pessoas, para que elas possam ter dignidade na vida delas. Outra proposta, né, para que isso seja efetivo, é a gente diminuir o tamanho do Estado, focando em áreas essenciais. Infelizmente, os gastos da Prefeitura de São Paulo hoje, por exemplo, com parques mal administrados, são enormes, e não sobra, não tem dinheiro para a Prefeitura focar no essencial, que é saúde, educação e segurança pública, por exemplo. Então, a gente vê aí alguns pré-candidatos colocando aí praticamente demagogias, né? Eu vou citar aqui o último entrevistado de vocês, o pré-candidato Boulos, que, na minha opinião, deveria fazer conta de matemática antes de falar, porque não dá para fazer o que ele está querendo fazer sem privatizar, sem diminuir a máquina, porque não tem recursos, né? A gente sabe que o município de São Paulo investe já 31% de todo o seu orçamento, 31%, só em educação. E olha só, mais de 88% das crianças da cidade não aprendem matemática, quase 90%, ou seja, quase todas. Então, a prefeitura está administrando mal os recursos. Na saúde, a gente investe hoje 10 bilhões de reais, né, dos 68 bilhões de reais de orçamento. Ou seja, nós temos 70 bi de orçamento, 31%, ou seja, 14 bi vai para educação, mais 10 bi vai para a saúde, 700 milhões vão para segurança urbana, e a gente tem a Previdência, que tem um rombo hoje de 10 bi. Então, praticamente todo o orçamento da prefeitura, Thaís e Carol, está tomado. Não dá para vir aí falar que vai fazer milagre sem privatizar. Então, nossa pauta como liberal é diminuir o tamanho do Estado, e a gente não está falando aqui de Estado mínimo, a gente está falando de Estado focado nas áreas essenciais. Desculpa te interromper, mas uma das questões que a pandemia trouxe foi mesmo a questão de que o Estado teve que dar conta das questões de vulnerabilidade mais importantes, né? O próximo prefeito da cidade ainda vai ter que lidar com muitos resquícios da pandemia, se não com a pandemia com ainda. Certeza. Né? Por isso que precisa ser liberal. Se o senhor fosse prefeito aqui de São Paulo, a sua gestão se aproximaria mais da gestão Dória ou da gestão Bolsonaro da crise da pandemia? Olha, eu diria que se aproximaria muito mais do governo federal. Não vou personificar, Carol e Thaís. Por quê? Porque o governo federal, com todas as críticas que foram feitas, fez o repasse dos R$600. E saiu um estudo agora na FGV, essa semana, que mostra que a população mais vulnerável do país está mais rica dos últimos 40 anos. É só pesquisar. Pesquisa Hidra FGV dessa semana. Mostra que os R$600 fizeram com que a população que ganhava menos de $2 por mês conseguiu crescer mais do que os últimos 40 anos em renda. Então, o governo federal fez o repasse dos R$600, mas que não é uma política liberal. É uma política liberal, né? O que não é liberal, Carol e Thaís, é quando o governo quer dar os serviços e os produtos. Isso é o Estado querer dominar a vida das pessoas. Você distribuir uma renda básica e o indivíduo decidir como ele vai fazer isso é liberal. É a política mais liberal que tem. Né? A gente defende, vocês sabem, os vouchers, os cartões para a educação, por exemplo. Nada mais é do que isso. Você dá o dinheiro para o cidadão e o cidadão escolhe como ele quer administrar esse recurso. Isso é muito liberal. Então, vale lembrar aqui, só para concluir o raciocínio, o governo federal, além dos R$600, fez o repasse de verbas para estados e municípios e as linhas de crédito para pequenos e médios empreendedores. Se não fosse isso, a economia estaria ainda pior. Então, na minha opinião, o governo federal muito mais liberal do que o governo do Estado, que não abateu nenhum tributo, né? Não fez nem... O Estado, Carol e Thaís, quando o Estado obriga o indivíduo a ficar em casa, seja lá qual seja o motivo, o Estado, né, pelo liberalismo, o Estado é obrigado a ou abater impostos ou a auxiliar esse indivíduo que foi obrigado a estar em casa, ou o seu comerciante que foi obrigado a fechar. Então, o liberalismo, por que ele é tão importante? Por que o Estado tem que ser enxuto e focar em áreas essenciais? Justamente para momentos como esse, o Estado conseguir auxiliar as pessoas na saúde, principalmente como não foi feito, inclusive, na qualidade que poderia. Por quê? Porque investe em áreas não essenciais. Por exemplo, os Correios. Né? O governo tem uma empresa de entrega, né, de correspondências que dá prejuízo, e se não tivesse empresa de petróleo, se não tivesse Correios e não tivesse investindo em áreas não essenciais, num momento como esse, onde o governo foi obrigado
a colocar as pessoas dentro de casa, o auxílio teria sido melhor. Agora, como o secretário, deixa eu aproveitar esse gancho. Não consegue fazer isso. Sim, tá, vou me permitir fazer um comentário aqui, que o senhor destacou essa abordagem do governo federal na área econômica. O senhor acabou não falando sobre a conduta contra o isolamento social, os maus exemplos dados pelo mandatário e também o estímulo ao uso de remédios não aprovados, tudo. O senhor acabou preferindo uma abordagem econômica, só para deixar isso claro, né? E já que a gente está falando de governo federal... É o que afetou, de fato, a vida das pessoas, né, Thaís? Imagina sem os essenciais, sem as linhas de crédito. Talvez essa política contra o isolamento também tenha afetado a vida, inclusive a morte de algumas pessoas, talvez, né? Mas essa é outra conversa. Eu entendi a sua abordagem. Mas, dando continuidade à nossa conversa sobre política de governo federal, eu gostaria de saber, o senhor que foi fundador de uma empresa que sempre teve preocupações com a sustentabilidade e tudo mais, eu gostaria de saber como é que o senhor vê a política ambiental conduzida aí pelo ex-quadro do Partido Novo, o ministro Ricardo Salles. Bom, eu vim preparado para uma entrevista sobre a cidade de São Paulo, mas posso comentar também assuntos nacionais. É que agora mesmo o senhor estava se estendendo, inclusive, para privatizações e tudo mais, então achei que fosse do seu interesse também falar sobre isso. Sim, é que a cidade precisa privatizar para exatamente o município ter recursos. Sim, mas a questão ambiental também diz respeito ao município, né? Então podemos continuar. Sim, claro. Nessa. Claro, não, eu posso comentar qualquer assunto, né? Mas eu entendi que o foco aqui era municipal. Mas sobre a questão ambiental no Brasil, né? Não, é sobre a atuação do ministro Salles na questão ambiental. Tá. Então, tem a ver com isso, né? Infelizmente, a maior parte dos países no mundo desmatou, destruiu as suas florestas, e agora esses países demagogicamente vêm querer dar pitaco na política ambiental brasileira. E claro que tem que ser uma política de conservação, preservação e principalmente de desenvolvimento sustentável. Então, Thaís, Carol, eu adotei uma postura de, ao invés de ficar criticando, me colocar à disposição, né? Para quem não sabe, eu, durante 12 anos, trabalhei com desenvolvimento sustentável na Amazônia, gerando renda para comunidades ribeirinhas, né? Produzindo insumos que desenvolveram economicamente essas pessoas e preservaram e conservam milhões de áreas, hectares na floresta amazônica. Então, eu me considero uma pessoa que conhece bastante ou o suficiente isso para dizer que o Brasil está na ponta, dá o maior exemplo na questão do desenvolvimento sustentável. Basta ver empresas como a própria Natura, aí, que desenvolvem insumos, né, da floresta. A minha família tem uma empresa que faz isso, que promove renda para as pessoas em comunidades ribeirinhas. Então, a grande pauta aqui, Thaís e Carol, é o desenvolvimento sustentável. E desde o começo... Mas não é a opinião dos investidores estrangeiros e nem dos empresários, que o Brasil está na ponta na questão ambiental. Muito pelo contrário. Na verdade, existe uma polêmica enorme gerada, principalmente por países que desmataram as suas florestas e que agora querem se meter na política ambiental brasileira. Que, vou repetir, o Brasil tem que ser responsável e proteger a sua floresta, a sua biodiversidade. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, que é a floresta amazônica. A Mata Atlântica, que até em termos de espécies é mais rica, né, do que a floresta amazônica, em termos de área, não, mas nós temos que ser responsáveis. Mas o Brasil tem que ser o poder e a autoridade para dizer o que faz ou deixa de fazer na floresta amazônica. Esses países não têm nada que se meter aqui, eles têm que, obviamente, perguntar o que nós estamos fazendo, mas que autoridade tem esses países que desmataram e se desenvolveram, né, economicamente, em suas cidades, desmatando as suas florestas. Então, é uma demagogia, na minha opinião, uma hipocrisia, países internacionais, aí, países de fora, quererem dar pitaco aqui no Brasil. Agora, isso não exime a nossa responsabilidade de praticar o desenvolvimento sustentável. E as duas coisas têm que caminhar, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Não dá para as coisas serem desconectadas. E, na minha opinião, isso parte, inclusive, do próprio indivíduo. Como é que nós descartamos os nossos resíduos em casa? Nós fazemos a coleta seletiva em casa, a gente descarta corretamente? As nossas pequenas atitudes estão refletindo uma responsabilidade ambiental? Se estiverem, muito bom. Senão, a gente vai ter que trabalhar a consciência da população. Então, dos pequenos, né, das pequenas ações até as políticas públicas, a sociedade tem que ser responsável ambientalmente, né? Então, eu sou um defensor de que quem quer ajudar tem que se oferecer. Eu me ofereci muitas vezes para o governo federal para auxiliar nas políticas aí de desenvolvimento sustentável e continuo nessa
com essa disposição de ajudar. Agora, estou focado no município, a política ambiental do município precisa melhorar muito, né? Vocês sabem, eu sou idealizador de um projeto muito legal que produz hortaliças em terrenos baldios na cidade, gerando renda para a população de rua, horta social urbana, e justamente emprega pessoas que estavam nas ruas plantando orgânicos em terrenos baldios. Isso eu acho que a gente tem que discutir, o meio ambiente na cidade, né? Vamos discutir isso, mas não dá para a gente discutir essa questão sem lembrar que o ministro Ricardo Salles fez parte do Partido Novo e ele fez uma gestão, né, no meio ambiente que não é apenas hipocrisia dos outros países, mas aqui mesmo a gente viu que naquela reunião que ele passou... Mas tem hipocrisia internacional também, Carol, você tem que concordar comigo. Sim, né, mas tem uma má gestão também. Os países destruíram as suas florestas e agora estão querendo... Mas você acha que não tem nenhum passivo político, não tem nenhum reflexo político, custo político do Ricardo Salles ter feito parte do Partido Novo? Eu acho que tem um custo político de todos os últimos gestores do meio ambiente, né? Eu convivi muito tempo, por 12 anos, eu frequentei a Amazônia, morei em tribo indígena, conheço essa área muito bem, embora eu seja uma pessoa de direita, e é isso que eu costumo dizer, a esquerda se diz responsável e conhecedora e detentora de todas as informações sobre social e ambiental, o que não é verdade, né? Então, eu conheço muito bem e eu sei que existem ONGs muito boas, tá? Que faziam um bom trabalho e fazem um bom trabalho, mas tem muita ONG charlatã que vivia de dinheiro internacional para pagar altos salários para suas diretorias. E isso vem de muito tempo, Carol e Thaís, não é de agora. Na época do Lula, o presidente Lula foi o recorde de desmatamento no Brasil. Então, é uma demagogia a gente pegar um governo que está um pouco mais de um ano e meio aí, e a gente fazer um diagnóstico tão bem feito como a gente poderia fazer com governos que já concluíram. Então, secretário, mas o senhor certamente... É mais profunda do que isso, essa discussão. O senhor certamente sabe, ouviu dizer que ontem a JBS foi retirada da carteira de investimentos daquela enorme finlandesa, que tem muitos trilhões de reais em carteira, por causa da pouca preocupação com a sustentabilidade. Muitos empresários brasileiros também estão com dificuldade de colocar seus produtos lá fora pelo mesmo motivo. E, principalmente, pesa contra eles a péssima imagem do Brasil lá fora, a imagem de destruidor das florestas, tem que melhorar, etc. Tem que melhorar. Isso não o preocupa? Isso é a política do Ricardo Salles, não é? As empresas, os indivíduos e empresas... eu diria que as empresas elas têm sua responsabilidade, né? Por isso que se criou o tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. Então, isso já vem acontecendo de muito tempo. E está na hora, realmente, dos empresários se tornarem mais responsáveis com relação ao meio ambiente. Então, e o mercado se autorregula. Se a Finlândia não quer mais comprar produto da JBS, a JBS vai ter que evoluir, vai ter que construir políticas ambientalmente melhores para poder vender os seus produtos. É assim que acontece na economia livre, né? Então, existe uma necessidade da sociedade como um todo, e os indivíduos, como eu disse aqui. Eu tenho uma política minha, eu composto meus resíduos, faço compostagem, transformo em adubo os meus resíduos orgânicos da minha casa, eu separo o plástico, separo o metal, separo o papel, e, como eu te disse, eu transformo isso em matéria-prima, né? Agora, isso como indivíduo, se todo mundo fizesse a sua parte, o meio ambiente estaria muito melhor, principalmente esses países que desmataram suas florestas e agora não estão dando autonomia para o Brasil fazer isso. Eu entendo, espero e me coloco à disposição para colocar aí o que eu sei do meio ambiente e o que eu já aprendi para contribuir com o Brasil, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em São Paulo, né? Me oferecendo para ser um pré-candidato para servir a minha cidade. Tá ótimo. Então vamos voltar um pouco para a cidade de São Paulo. Felipe, como é que seria, então, sua gestão em relação, por exemplo, aos espaços chamados de Cracolândia, onde estão, por exemplo, os dependentes de crack e as pessoas mais vulneráveis dessa cidade? Como é que seria a gestão em relação a isso? Bom, obrigado pela pergunta, Carol. A questão da Cracolândia, as Cracolândias, as áreas de uso aberto, cenas de uso aberto de drogas, o que os estudos dizem, a nossa experiência mostra também, é que o usuário de crack hoje em São Paulo ele é extremamente vulnerável socialmente. Então, se você não der uma alternativa para essa pessoa, para ela poder desenvolver sua renda, sua autonomia, trabalhar, essa pessoa não vai ocupar seu tempo, a sua mente, e a queda de crack se torna uma fuga da realidade.
Então, as políticas que foram feitas na cidade foram políticas muito mais voltadas à polícia, que são necessárias essas políticas justamente para não deixar a droga chegar, mas não somente a polícia, e também não somente a questão do tratamento de saúde, né, o remédio, porque essas pessoas têm o remédio, a saúde é um sintoma, né, a questão está muito mais embaixo, muito mais profunda. As pessoas têm problemas familiares, problemas de falta de renda, muitos são egressos do sistema prisional. Então, não basta só fazer um tratamento de saúde numa pessoa dependente química sem resolver o problema que causou a vontade da pessoa de usar droga. E por experiência própria, aí, eu trabalho desde adolescente com essa população, promovendo renda para essas pessoas, e quando fui secretário, criei o programa Trabalho Novo, que gerou mais de 3 mil empregos para pessoas que estavam nas ruas em empresas privadas, foram mais de 190 empresas, e mais de 85% dessas pessoas permaneceram nos empregos por mais de 3 meses, o que a BRH, a Associação Brasileira de RH, diz que demonstra uma estabilidade no emprego. Ou seja, ao invés de dar bolsa para essas pessoas, como a Haddad fez, a famosa bolsa crack, precisa dar oportunidade de trabalho de fato. E aí, para isso, precisa seguir a jornada da autonomia, que é o programa que eu fui o idealizador, que é, desde a abordagem a essas pessoas, precisa ser uma abordagem qualificada para entender realmente de cada indivíduo qual é o problema, e aí depois uma qualificação com acolhimento e a oportunidade de emprego, né? Só o McDonald's aqui em São Paulo empregou mais de 200 pessoas que estavam nas ruas, e a maior parte delas faz uso de álcool e outras drogas. Então, a gente tem que olhar aqui em São Paulo especificamente, a questão da Cracolândia e do crack é uma consequência da falta de programas sociais voltados ao emprego. Eu sempre digo isso, que o melhor programa social é o emprego. E funciona, porque já dizia a minha avó que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, as pessoas têm que Secretário, deixa eu aproveitar esse gancho. Deixa eu aproveitar esse gancho sobre o emprego, porque o senhor teve recentemente uma polêmica com a vereadora Soninha, que foi sua antecessora nessa pasta, e ela disse justamente que o senhor tem soluções simples para problemas complexos e criticou justamente o fato de o senhor colocar muita ênfase na questão do emprego como solução para o problema da Cracolândia. E ela usou, inclusive, termos pesados para se referir ao senhor, mau caráter, desleal, honesto. Eu queria saber, o problema é um problema entre vocês, é pessoal ou é de visão, de diferenças de visão mesmo? Olha, eu não tenho nenhum problema com a Soninha, eu desejo a ela um ótimo final de mandato como vereadora, eu acho que ela, como legisladora, vai muito bem, é uma pessoa que fiscaliza e que vai atrás, né? Uma pessoa que foi VJ, né? Ela trabalhava na televisão. Eu desejo o melhor para a Soninha. Eu não tenho o que comentar sobre a Soninha. Eu respeito a Soninha. Sim, mas quanto à crítica dela de que o senhor dá ênfase demasiada à questão do emprego. Bom, a gente gerou 3 mil empregos para pessoas que estavam nas ruas. Né? Foi o maior programa de emprego do mundo para a população de rua. Né? Eu recebi, inclusive, pessoas dos Estados Unidos, da Europa, que vieram para cá para conhecer esse programa, porque o programa de gente vivendo nas ruas não é um problema só de São Paulo. Né? Los Angeles está com mais de 100 mil pessoas nas ruas, São Francisco, 150 mil pessoas, Nova York, mais de 60 mil pessoas nas ruas, e esses especialistas vieram aqui conhecer o Trabalho Novo, né, que empregou mais de 3 mil pessoas. Então, imagina que na gestão do Haddad foram empregadas em 4 anos, Thaís, 4 pessoas. Em 4 anos. Mas não obstante tantos empregos conquistados, o problema permanece e tem aumentado. Né? Claro, a economia tá mal, as pessoas perdem a sua capacidade de alugar o seu quarto, a sua casa, e as pessoas vão para as ruas. O importante é que essas pessoas estão saindo, as pessoas que estão saindo das ruas. Né? Agora, se mais pessoas estão indo para as ruas, esse é um problema econômico, é um problema macro. A gente precisa resolver esse problema gerando emprego para essas pessoas, né? Então, é muito diferente. Eu sou focado em solução de problemas de uma forma prática. Enfim, outras pessoas são idealistas. Não é assim, não acontece assim como um passe de mágica, né? Como claro você que mesmo não. disse. Por isso que eu citei a jornada da autonomia. São essas questões todas de vulnerabilidade que estão ligadas a essa situação social, né? Então, exatamente. Mas vocês fariam uma abordagem, por exemplo, de internação compulsória? Vocês exigiriam abstinência? Como seria isso? Bom, na verdade, vou voltar aqui à questão da jornada da autonomia. A abordagem tem que ser individualizada, tá? Então,
cada pessoa tem a sua característica, o motivo pelo qual está na rua. Isso os estudos mostram e a nossa experiência também. Eu desafio qualquer outro programa que tenha empregado mais de 3 mil pessoas que estavam nas ruas em 190 empresas privadas, como eu disse aí. Isso demonstra que quando a sociedade se envolve, né, e vai entender o problema, a gente consegue endereçar soluções, né? Então, para cada pessoa, você precisa identificar por que foi para a rua, e aí, a partir dessa abordagem, você fazer um acolhimento adequado, uma capacitação dessa pessoa, né? Tem gente que realmente, infelizmente, sofre de comorbidades mais graves, né? Essas pessoas precisam ser tratadas na saúde. Outras, simplesmente, não têm emprego por tanto tempo, acabaram usando álcool e outras drogas e ficaram viciadas, e isso se repete. Então, precisa retirar essa pessoa dessa situação e dar uma oportunidade para que a mente dessa pessoa seja ocupada, a vida dela seja ocupada, ela tenha propósito. E o propósito preenche muito mais do que droga. Então, a gente viu no trabalho novo desses 3 mil empregos, muitas dessas pessoas continuaram usando droga por um período, depois foram parando, porque trocaram a droga por outras atividades. Então é uma redução de danos. É muito trabalho. Não, a redução de danos e a abstinência podem caminhar juntos, né? Juntas. São duas políticas que podem trabalhar juntas. Agora, na questão do crack especificamente, é muito difícil você trabalhar com redução de danos no crack. Por quê? Porque a pedra, ela dá um prazer imenso em no máximo 5 minutos, e depois, quando a pessoa termina, né, o prazer, a sensação de prazer, ela vai atrás de outra pedra. E a vida da pessoa fica se buscar a próxima pedra. Tem muitas famílias aí, quem está nos assistindo, que sabem disso, famílias que tiveram pessoas viciadas ou têm pessoas viciadas, sabem que a pessoa viciada, ela vive de buscar a próxima pedra. Então, redução de danos para crack praticamente não dá para fazer. Agora, para outras drogas mais leves, dá para fazer redução de danos. Nesse caso, você tem que combinar a abstinência com redução de danos. Não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e a outra, como a Thaís disse, não é uma coisa simples, não é um passe de mágica, é muito trabalho. Mas, se a sociedade quiser resolver esse problema, vai resolver. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, que eu já disse, as pessoas que fazem uso de drogas, elas fazem como fuga da realidade, porque elas não têm oportunidades socioeconômicas. Então, o trabalho que a gente faz, e eu faço isso a vida toda, tanto pela ARCA, que é o instituto que eu fundei, que justamente emprega pessoas, promove emprego para pessoas, por meio do Horta Social Urbana, por exemplo, que é um projeto lindo que planta orgânicos em terrenos baldios, promovendo empregos para as pessoas que estavam nas ruas. E o que isso faz? Com que as oportunidades sejam reais. Essas hortaliças hoje, Carol, estão no Pão de Açúcar, né? Se você entrar no Instagram da Arca lá, você vai ver que várias unidades do supermercado Pão de Açúcar estão vendendo alfaces, hortaliças produzidas por pessoas que estavam nas ruas. Na prática, hoje, você pode ir a uma loja do Pão de Açúcar e comprar, né? Então, o que mostra que é factível, é viável, mas tem que trabalhar. Então, não dá para fazer igual o Boulos faz, aí o Guilherme Boulos, que fica falando e nunca fez nada, né? Nunca teve um cargo, nunca ajudou ninguém, mas fica aí com as suas falácias, pregando pesadelos, né? Porque nem sonhos são. Então, na minha opinião, a gente precisa de gente que trabalha e que entrega, e não é passe de mágica, é muito suor e muito serviço. Secretário, o senhor, como disse a Carol no começo, o senhor foi indicado pré-candidato por uma metodologia muito própria do Novo, que passa por uma seleção como da iniciativa privada, praticamente, né, com análise de currículos, entrevistas profissionais, com consultorias, etc. Mas eu me lembro que também o governador de Minas, Zema, também foi indicado por meio desse mesmo processo seletivo. E ele frustrou boa parte da população, ele foi indicado por um levantamento recente do G1 como o segundo pior governador do Brasil. Ele perde só para o governador do Acre. Então, a minha questão o programa eu imagino que o senhor discorde, mas eu gostaria de saber se, na sua opinião, o problema é o governador Zema ou o problema é o processo seletivo ou nenhum desses dois? O Zema, desculpa, Thaís, o Zema é um dos melhores governadores aqui do país. Inclusive, na pandemia, que é o que a gente está vivendo aqui, Minas Gerais é o segundo menor estado com número de mortes, né? Então, só tem um outro estado que está melhor do que Minas Gerais. O Minas Gerais é o segundo com o menor número de mortes. Então, desculpa. Mas essa não é a minha opinião, não. Esse é um levantamento. Essa não é a minha opinião, não estava externando a minha opinião. Estava só citando o levantamento que foi feito pelo G1. O levantamento do G1 está errado. É só olhar o que está acontecendo na pandemia em Minas.
as melhores compras de respiradores, as mais baratas, foram feitas pelo governador Zema, né? Os hospitais de campanha mais baratos e mais rápidos foram feitos pelo Zema, né? E, como eu disse, o menor número de mortes, o segundo estado com o menor número de mortes. Então, parabéns para o governador Zema. Essa pesquisa aí com certeza está enviesada, o pessoal tentando queimar o filme de um dos melhores governadores que o Brasil já teve, que é o Romeu Zema. Mas, recentemente, ele foi criticado, inclusive, pelo próprio partido por ter dado aquele aumento desproporcional ao pessoal da segurança pública. O senhor se lembra? Não chegou a dar o aumento. Foi uma não chegou porque foi criticado. Claro, mas quem nunca foi criticado? Todo mundo tem acertos e erros, mas se você for olhar o trabalho e colocar na ponta do lápis os acertos e erros do governador Zema, ele está dando show, principalmente com relação a vidas, né? A gente está no meio de uma pandemia. Qual que é o melhor resultado que a gente pode ter aqui no meio da pandemia? É o menor número de mortes, né? E se Minas é o segundo estado com o menor número de mortes, então parabéns ao governador Zema, que é um excelente governador aqui no Brasil. Mas então o senhor está usando 2 pesos, 2 medidas, porque em relação ao governo federal, o senhor elogiou a atuação contra a pandemia e não se trata de falar em um baixo número de mortes, pelo contrário, né? O Brasil está no governo federal, eu elogiei o trabalho do governo federal de repassar a ajuda, o auxílio dos R$600 e repassar o orçamento. Mas se a medida são vidas... E, claro, mas as vidas, elas foram salvas muito por causa desses repasses também. Imagina se as pessoas não tivessem os R$600, estariam passando fome. E aí as pessoas com fome, elas morrem, né? Não pode passar fome. Então, tanto a transferência de renda, né, que salva as pessoas por meio da renda, quanto o menor número de mortes, que é em Minas, tem que ser parabenizados. As duas coisas são boas. A gente já está chegando quase no final da nossa entrevista, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta da minha parte, que é muito fundamental, acho que para o Brasil, para a cidade de São Paulo e para o mundo também, né? Como é que vocês estão pensando lidar com o enfrentamento ao racismo, que é uma pauta que não dá mais para não estar na campanha de todo mundo, né, no plano de todo mundo, todos os candidatos? Vocês têm isso como horizonte? Existem pessoas negras envolvidas, né, no Partido Novo? Como é isso para vocês? Sim, o Partido Novo tem vários pré-candidatos a vereador, inclusive que são pessoas negras, né, que representam essa bandeira, inclusive. Mas a questão é que a gente precisa sempre combater o racismo, não é agora, sempre. E agora isso está mais, vamos dizer assim, sendo falado, mas racismo é inadmissível. Todos os prefeitos, governadores, presidentes, qualquer pessoa na sua vida, com seus amigos, seus familiares, nas empresas, tem que combater o racismo. Racismo é inadmissível. E como é que vocês vão fazer isso? Combatendo, conscientizando, identificando. Com políticas, tem políticas, com políticas, por exemplo, educacionais, né? Principalmente educação, né? Informação, mostrando cotas. Que isso... cotas não, a gente defende cotas por renda, né? Se fosse ter. Né? Então, assim, tem muita gente que também precisa de auxílio e que tem vulnerabilidade social e que precisaria, se fosse nessa linha, precisaria de cotas também. Então, pelo contrário, a gente acredita que a conscientização da sociedade é muito importante, né? Para que as pessoas saibam que o racismo não pode acontecer. E aí não precisaria de cota. Se as pessoas sabem e não vão julgar pela cor, não precisa de cota. A pessoa vai ser selecionada, né, por um emprego, por exemplo, pela sua capacidade, né? Então, que o racismo não é uma questão de julgamento, né? É uma questão então, por isso que tem que ser combatido. Permanência das pessoas negras na base da pirâmide em todos os lugares. Né? Pois é, por inclusive, isso que o microcrédito, a qualificação profissional, a oportunidade do empreendedorismo resolve esse problema. Seja qual pessoa for, se a pessoa tiver capacitação, né, e puder receber um investimento, poder crescer seu negócio, gerar renda, você resolve esse problema na raiz. Né? Agora, racismo não pode acontecer de jeito nenhum, é inadmissível. E, em paralelo, a gente precisa desenvolver a base da pirâmide, né, a base da nossa cadeia social, para que as pessoas possam ter oportunidades, seja as pessoas com que cor forem, né? Todas as pessoas têm que ter oportunidades. Ou seja, não tem nenhuma ação direta, porque isso que o senhor está falando é indireto, né? Não tem nenhuma ação direta. Tem, de conscientização. Conscientização nas escolas, conscientização nas empresas, conscientização no transporte público, campanhas, né, que conscientizem as pessoas de que racismo é inadmissível. E, em paralelo, na prática, como se resolve essa questão da vulnerabilidade social, é dando oportunidade. E eu já falei aqui desde o começo da entrevista, principalmente agora que a taxa de juros está baixa, né, o mercado financeiro aí, 2,25,
a taxa de juros, dá para muito investidor investir em microempreendedor para os dois ganharem dinheiro juntos, né? Tanto o investidor quanto o empreendedor investidor, e isso resolve a pobreza na raiz, né? Então, tem que fazer as duas coisas em paralelo, conscientizar a população contra qualquer tipo de preconceito e racismo, né? E também dar oportunidade de renda para que essas pessoas não sofram o flagelo da pobreza. Thaís, você tem alguma outra pergunta? Não, gostaria de agradecer, acho que nosso tempo chegou ao final, gostaria de agradecer ao secretário e desejar boa sorte. Eu que agradeço, muito obrigada, Thaís, Carol, secretário. a todos que nos assistiram pelo UOL. Obrigada. Até a próxima. Até.